Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Vitor Augusto e estou na companhia dos meus queridos parceiros de podcast. Seja bem-vindo, Macena. Eu quero saber de você qual foi o grande destaque individual nesta semana. Fala Vitor, fala Fernando, fala Gabriel, fala amigos ouvintes. Cara, meu destaque da semana pra mim é o Messi, assim. Semana passada já tinha falado que ele podia fazer uma diferença grande no jogo Barça e Napoli, que apesar da fase do Barcelona. E eu acho que aconteceu isso realmente. O que ele jogou nessa semana foi espetacular, assim, do nível Messi que a gente espera, mas a gente ainda, se surpreende com ele, mesmo esperando as coisas. Então vai ser o Messi. Macena, de fato, o Messi fez uma grande partida, desequilibrou o confronto contra o Napoli. E eu quero saber também do Fernando. Fernando, seja bem-vindo e me diga qual foi a figura da semana para você. Fala aí, galera. Mais um prazer estar aqui com vocês. Cara, minha figura da semana vai ser o Gabriel Jesus, cara. Ele tem feito partidas excelentes com a camisa do City, não é de agora, e acho que fez mais uma agora contra o Real Madrid, e acho que a gente não dá o devido valor que ele merece. Está 3 anos no City e muito bem. Um bom destaque. Vamos aproveitar então o gancho e de Gabriel para Gabriel. Nós contamos mais uma vez com a presença do nosso querido Gabriel Camargo. E para você, Gabriel, quem foi o destaque da semana? Fala, Vitor. Fala, Fernando, Igor. Boa noite para todo mundo. Eu acho que o destaque da semana é o Lewandowski e o Bayern de Munique, que estão quietinhos, mas acho que são um dos grandes favoritos aí para ganhar a Champions League desse ano. Show de bola, Gabriel. Ótimo destaque, de fato. Lewandowski vem muito bem, quase conseguiu ali a chuteira de ouro, mas foi superado pelo Immobile. E o meu destaque da semana vou sair um pouco do futebol, meu destaque da semana é Max Verstappen, que fez uma excelente corrida na Fórmula 1, conquistando a vitória. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Essa é mais uma edição do podcast 4 na Linha, e eu queria começar com uma provocação. Fernando, eu gostaria de dizer que eu estou até agora esperando o gol de contra-ataque do Mertens contra o Barcelona que você tanto prometeu. Pois é, Vitor, eu acreditei no Napoli. A gente, semana passada, falou que o Barcelona não vinha fazendo bons jogos, né? Em que até o Messi mesmo estava irritado com o time. E por isso, pelo Napoli estar vivendo um momento melhor, eu achei que tinha chance sim, mas a gente sabe que mata-mata, a camisa pesa. O Messi estava numa noite inspirada. E eu até, assim, quando começou o jogo, o Napoli até ficou bastante tempo em cima. Logo no início do jogo, o Mertens botou uma bola na trave. Acho que o Napoli, mesmo depois de ter tomado o primeiro gol, ainda continuou jogando bem, o Insigne bem, o próprio Mertens bem. Mas, cara, é isso. Não deu. O Messi estava inspirado. E também a qualidade técnica do elenco do Napoli é muito abaixo da do Barcelona, né? No segundo tempo, o Napoli até chegou bastante. Podia até, de repente, ter feito mais um gol. Chegou a botar o Lozano e o Milik, não foi suficiente, chegou muito, mas com muito pouca eficiência. Cara, eu já acho que o roteiro desse jogo aí foi o que a gente já tinha conversado mesmo, que o Barcelona não jogou bem mais uma vez, e quem decidiu o jogo foi o Messi fazendo as suas magias lá e ganhou, mas o Napoli, dentro do que a gente esperava, assim, dentro do que o Napoli tem a oferecer, acho que ele fez um bom jogo. Teve até esse momento no segundo tempo que você falou, que ele fez um gol, mas o gol estava impedido. Que você faz um 3-2 ali naquele momento, o Napoli precisando de um gol, o Barcelona não estava jogando para ter a manutenção do placar, não. Eu acho que o Napoli fez um grande jogo. Eu gostei do time do Napoli, assim, já tinha falado antes que ele não estava bem depois da parada, não tinha feito grandes jogos, mas acho que ele fez um grande jogo e acho que o Napoli saiu de cabeça erguida. Eu queria até, aproveitando que a gente conversou um pouco, já entrou um pouco no futebol espanhol, né, pelo Barcelona, e de fato não fez uma boa partida, mas os talentos individuais do Barcelona eles acabam desequilibrando de fato, isso faz diferença, principalmente o Messi ali tendo papel crucial fazendo o segundo gol e roubando a bola no terceiro, né, o lance que originou o pênalti. Mas eu queria também aproveitar e puxar um gancho nisso e falar também do outro lado do futebol espanhol, o Real Madrid, que teve uma excelente volta nesse período de pandemia, mas que não conseguiu superar o Manchester City, teve falhas individuais incríveis do Varane, e aí acabou ficando fora da Champions. Não é isso, Gabriel? Queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso pra gente. A missão do Real Madrid já era um pouquinho mais difícil, perdido em casa o primeiro jogo, mas como a fase do Real Madrid terminou, eles ganharam o Campeonato Espanhol, o City perdeu, então a gente estava meio que na expectativa de talvez o Real Madrid consiga chegar com moral e tal,
Só que quando você tem algumas falhas como a do Varane, acaba com o jogo, ainda mais contra um time como o City, que tem jogadores do nível do De Bruyne, por exemplo, que jogou a partida, acho que foi uma das melhores que eu assisti da carreira dele. Dominou o meio-campo que fez história nos últimos 3 anos, que era Casemiro, Kroos e Modric. Mas o destaque, na verdade, que eu queria dar é para o Zidane, que eu não entendi o que ele quis fazer, porque ele botou simplesmente todos os jogadores possíveis, menos o único que poderia fazer alguma bagunça ali pelo lado esquerdo, tentar movimentar, criar chance, que era o Vinícius. E o Vinícius fez isso em outros jogos do Campeonato Espanhol. Então eu não entendi, ele preferiu botar o Lucas Vázquez, por exemplo, o próprio Asensio. Poderia ter botado o Vinícius, eu acho que faltou um pouco disso, de confiança no brasileiro. Mas é isso, assim, o time do Real Madrid foi campeão espanhol, mas eu acho que isso escancarado mais pelo péssimo nível do Barcelona, na volta, principalmente depois na volta da pandemia. Mas é isso, é um elenco que vai passar por muitas mudanças, tem que sair o Bale, sair o James Rodrigues, enfim, é um time que está na hora de fazer uma reformulação mais completa dessa vez. O Bale, que já foi uma figura tão importante no Real Madrid, fazendo 2 gols, inclusive um golaço na decisão contra o Liverpool, né? Tem pouco tempo isso, mas que estava em crise no Real Madrid, e o Bale, que já dura muito tempo, se acentuou nessa temporada e ele estava jogando golfe durante a partida. Então, isso mostra que, de fato, não tem mais ambiente para o Bale por lá. Mas eu queria também saber de vocês, eu queria até começar pelo Macena, para vocês, entre esses 4 jogos, né, realizados sexta e sábado, qual foi a grande surpresa da Champions League entre essas partidas? Para mim, a grande surpresa foi o Lyon ter passado pela Juventus. Assim, o podcast passado já tinha falado que não acreditava, que achava que depois da pandemia tinha entrado o Lyon não tinha feito jogos, então ninguém sabia o que esperar do Lyon, enquanto a Juventus tinha jogado vários jogos já. Então estava num nível de competição muito mais forte. Mas o Lyon fez um grande jogo contra a Juventus. A Juventus não conseguiu impor seu jogo, assim, em nenhum momento, assim, só no finalzinho, mas mesmo assim, em nenhum momento a gente achou que a Juventus ia passar. Porque o Lyon estava fazendo um jogo para passar. Então eu acho que ela foi a grande surpresa. E digo mais, com o City, né? Vai ser o jogo agora contra o City. O City tem um histórico de não passar. Eu acho que ela vem forte para tentar chegar nessa semifinal, porque fez um grande jogo, mostrou que manteve o nível de atuação diante da pandemia, inclusive contra o PSG, né, que foi a final da Copa da Liga da França, que conseguiu chegar nos pênaltis. Então eu acho que o Lyon vem forte. Eu só vou discordar um pouco do lance da surpresa, porque assim, acho que a gente, botando a camisa e o Cristiano Ronaldo, por exemplo, a gente acharia até normal a Juventus passar, mas por bola jogada, assim, o time do Sarri é uma bagunça. O primeiro tempo da Juventus foi uma coisa horrível. Conseguiu ainda fazer aquele 2-1 na volta do segundo tempo, porque o Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história mesmo. Ele arruma um chute desse, mesmo com um time bagunçado. Mas o time da Juventus, muito bagunçado, muito ruim. Muita ligação direta, meio campo perdido. O Bruno Guimarães fez uma boa partida de novo, é bom ressaltar. Mas é isso, acho que o time da Juventus é outro que precisa passar por uma reformulação profunda assim, no elenco. Já tirou o Sarri, vai entrar o Pirlo. Eu acho muito arriscado, porque a gente não sabe como ele é como treinador. É muito novo para pegar um time tão forte, tão dominante, porque, querendo ou não, ele tem que começar ganhando o campeonato italiano, né? Porque a Juventus está ganhando nos últimos anos, já começa com o sarrafo lá em cima. Não sei também se o Arthur é o cara que vai mudar o elenco, né? Mas, enfim, eu acho que era momento para fazer uma mudança mais profunda na Juventus. Acho que a diretoria decidiu não mudar tanto assim. A grande verdade é que a Juventus vem dominando o futebol italiano por muitos anos. Muito, claro, por ser uma equipe com um ótimo potencial e muito acima dos demais, mas também muito pela própria fragilidade dos adversários no campeonato italiano, né? Não tem como a gente não destacar isso. E, inclusive, o italiano que restou na Champions é o italiano que vem encantando, né? E bateu recorde de gols, enfim, que é a Atalanta, que vai duelar contra o PSG. Os demais confrontos são Red Bull, Leipzig e Atlético de Madrid, Barcelona e Bayern de Munique e Manchester City e Lyon. Então eu queria saber de vocês o que vocês esperam desses confrontos, qual confronto vocês acham que está mais aberto, talvez, qual que vocês mais destacariam. Fernando, qual é o seu palpite assim, de confronto que talvez seja mais interessante para ser acompanhado? Cara, sem dúvida nenhuma,
o Bayern e Barcelona, né? As duas maiores camisas, talvez, nessa edição da Champions. Acho que o time do Bayern é melhor, vem melhor. Depois da pandemia, continuou jogando bom futebol que estava jogando antes. Acho que é favoritíssimo para o jogo, mas é aquilo que a gente já tinha falado antes. É um jogo só, 90 minutos, duas camisas muito grandes na Europa, então pode ser que a gente tenha uma surpresa, pode ser até que o Barcelona, mesmo jogando um futebol não muito agradável, passe pelo Bayern. Então, pra mim, o jogo que eu tô com mais expectativa, assim, foi um que a gente falou bastante até semana passada já, porque estava definido, que é o PSG-Atalanta. Porque teve tudo que a gente conversou sobre o peso pro Neymar que vai ter, um Neymar que a gente acompanha muito, né? E sobre o papel que ele pode ter, ser um protagonista nesse time. E isso acho que se agrava com os desfalques que tem o PSG, né? O Mbappé parece que vai jogar, mas ainda não é certo. O Di Maria tá suspenso, então não vai poder jogar esse jogo. O Verratti tá machucado, então não deve poder jogar até o final da Champions, se o PSG chegar. Então acho que aumenta mais esse papel dele ainda de líder. E o time da Atalanta é um time muito forte, né? Mostrou isso desde o início da temporada, voltou depois da parada muito bem também. O Papo Gomes joga muito. O Ilicic não deve jogar, né? Mas mesmo assim, eu acho que é um time que é muito forte e acho que esse jogo vai ser muito interessante da gente ver. Mas ainda assim, acho que o PSG consegue passar. E só para reforçar, né, para a gente lembrar mais uma vez aqui, talvez nem todos saibam, acho que a maioria dos ouvintes já sabe, mas é bom a gente sempre reforçar. As partidas agora serão realizadas em jogos únicos, né, em Lisboa, né, em Portugal. As partidas vão ser realizadas nos estádios da Luz, que é o do Benfica, e também no José Alvalade, que é o do Sporting. E aí a grande decisão no dia 23 de agosto em Lisboa, no Estádio da Luz. E aí eu queria saber do Gabriel se ele tem algum outro destaque, que eu acredito, eu vou ter até um palpite do destaque do Gabriel, e eu acho que esse destaque do Gabriel é um time que já decidiu Champions no Estádio da Luz. Me corrija se eu estiver errado. Não, você está certo, é o Atlético de Madrid. Estou curioso para ver como vai ser a postura do Atlético de Madrid num cenário meio diferente assim do que eles costumam brilhar mais, né? Eles vão pegar um time que, apesar de muito ofensivo, está sem o melhor jogador, que é o Timo Werner, e querendo ou não, eles não têm muita tradição na competição, então também não sei qual vai ser a postura do time alemão. Estou curioso para saber como o time do Simeone vai se comportar em campo, porque não sei se eles vão poder ficar tanto tempo atrás jogando, esperando um contra-ataque como eles fizeram contra o Liverpool, por exemplo, ou como eles fazem tão bem contra outros times maiores. Então, o meu destaque vai para esse jogo. Acho que é uma grande chance do Atlético de Madrid conseguir fazer uma nova campanha histórica na Champions League e quem sabe dessa vez sair com o título, apesar de achar difícil pelo possível confronto contra o Bayern, que eu chutaria que vai entrar pela outra chave. Eu também destacaria o Atlético de Madrid desse lado, até porque o Atlético de Madrid, ele, apesar de nunca ter ganho a Champions, ele é o que tem mais história na Champions League daquele lado da chave. Mas eu queria também que vocês falassem um pouco, a gente falou tanto aqui, enalteceu tanto aqui o Lyon, por exemplo, e aí eu queria que alguém falasse também, puxar até para o Fernando, falar um pouquinho desse confronto entre Manchester City e Lyon. Não, é só dizer que assim, a gente não falou, né, do que a gente espera de City e Lyon, mas eu acho que é um jogo também para a gente ficar de olho. Eu acho que a equipe do Lyon, defensivamente, foi muito bem contra a Juventus, conseguiu se defender contra um poder de fogo muito maior da Juventus durante esse jogo, e eu acho que assim, se eles vierem com essa vontade também de marcando principalmente o De Bruyne, acho que não tem um episódio aqui do podcast que a gente não fale do De Bruyne, mas se conseguirem fazer a mesma coisa que fizeram, neutralizando esse meio do campo do City, eu acho que o Lyon pode ter uma chance sim de passar. Então, foi o que eu falei antes também, né? Do City, ele tem problemas com certas decepções na Champions League, então vai ser uma aprovação para eles. Vai ser jogo único, que eu acho que transforma o duelo de uma forma assim muito grande, porque não vai ter o jogo em casa, jogo fora, e aí a gente não sabe, mas eu ainda acho que o City é muito favorito. Apesar disso tudo, eu acho que o City vem forte, e até já dei meu palpite no último podcast que ele seria o finalista, e eu ainda tô acreditando nele. Bem, já que estamos falando de uma equipe da Premier League, não tem como ignorar também outro time inglês que segue vivo numa outra competição europeia, a Europa League. É o Wolverhampton, né? E o Wolverhampton ele brigou por vaga na Champions, por vaga na Europa League, acabou não conseguindo a classificação via campeonato inglês
E aí eu quero saber do Gabriel, que tanto destacou o Wolverhampton, se o Wolverhampton tem a chance de conquistar agora, de repente, uma vaga na Champions. Caso ele ganhe a Europa League, ele vai para a Champions. Então, será que ainda tem como os Lobos terminarem a temporada ainda melhores do que eles imaginavam? Olha, pelo que eu acompanhei do trabalho do Nuno Espírito Santo, eu vou até torcer para eles, mas infelizmente eles estão numa chave muito difícil. Acho que é a pior chave possível para eles. Não sei. Primeiro eles já pegam o Sevilha, que é o especialista em Europa League. Então eu já não sei, não tenho tanta confiança assim, apesar do time ser muito bom. O time do Sevilha é mais experiente em competições europeias e tal, isso pode acabar pesando. Mas por bola jogada, eu acho que o Wolverhampton tem chance de bater com qualquer um dos 8 times que ainda estão na competição. O problema é que você vai pensando, mesmo que passe, ainda pega o Manchester, que aí tem um peso ainda maior. Acho que é um pouco complicado, mas eles jogaram bola o campeonato inglês passado, então acho que eles têm credencial sim para ser campeão. Não é o meu favorito, mas eu acho que tem chances também. Eu já acho que a gente nunca pode descartar o Manchester United, né? O Wolverhampton vem muito bem mesmo, mas ele já demonstrou um cansaço nos últimos jogos, assim, tipo, ele não conseguiu. Acho que esse último jogo que eles tiveram da Europa League, eles sofreram no final, os jogadores estavam bem cansados, assim, demonstraram muito cansaço. E eu acho que o Manchester United ele vem muito forte. A gente até já comentou antes que depois da pandemia foi o time que teve o melhor desempenho no futebol inglês. Desempenho não, mas teve melhores resultados no futebol inglês, né? Desempenho já é outra conversa, mas eu acho que resultado eles tiveram os melhores. E é o Manchester United, é um time de camisa pesada. Quer ser campeão de uma competição como a Europa League, porque antigamente muitos falavam assim, só a Champions importa. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a Europa League importa muito, tanto que nós tivemos o Chelsea campeão nos últimos anos, levando a sério a competição. Então eu acho que eles vêm forte e acho que vai ser muito difícil um time conseguir bater de frente com eles. Mesmo tendo o Sevilha, que é o maior campeão da história da Europa League, mas eu acho que eles vão ser campeões. É muito engraçado, né, essa relação do Sevilha com a Europa League, porque o Sevilha, de fato, é algo surpreendente, esse desempenho do Sevilha na competição. Inclusive, até no ano que eles ganham, do último título do Sevilha na competição, foi contra o Liverpool, que eles encerraram o primeiro tempo perdendo e viraram no segundo. Então, contra uma outra grande equipe do futebol europeu. Então, de fato, é uma equipe que tem que ser muito respeitada quando o assunto é Europa League. O Macena até pontuou o caso do Chelsea. O Chelsea que tem 2 títulos da competição recente, né? Nos últimos 10 anos foram 2 títulos de Europa League. E ano passado foi uma final inglesa, né? Foi uma final contra o Arsenal. Então, isso mostra como os times ingleses passaram, talvez, a olhar um pouquinho diferente para a competição. A gente sabe que antes tinha ainda da parte dos times ingleses um pouco de rejeição à Europa League. Isso ficava bem evidente. Acho que o poderio financeiro até de outros times mais do patamar mediano do futebol inglês pode colaborar para isso. Esse ano eu acho que... Acho não, né? Não tem como ter uma final inglesa novamente, mas a minha aposta seria numa semifinal inglesa. Eu acho que Manchester e Wolverhampton passam para a semifinal. E do outro lado, eu acho que a grande chance da Inter voltar a conquistar títulos. Apesar do Bayer Leverkusen ter um time bom, ter um time arrumado, organizado, acho que o time da Inter de Milão é muito mais forte, porém tem uma certa crise, o Conte está meio insatisfeito, tem uns rumores de saída, se vai, se fica, tá meio bagunçado, mas pode ser a chance de salvar a temporada, ganhar a Champions League, ganhar a Europa League, e fortalecer ainda mais a moral do time. Quem sabe com a Juventus baleada agora, reestruturando com o Pirlo, não sei, pode ser a hora da Inter começar a firmar seu nome no futebol italiano e aproveitar para ganhar um título que, querendo ou não, é relevante. Sim, no caso é mais um título europeu, né? Então você não pode descartar, ainda mais você chegando nessa fase final, nesse cenário completamente atípico que a gente está enfrentando. Só que eu queria sair um pouco desse campo da tradição. Vocês falaram de Manchester United, de Inter de Milão, Juventus também, até falando de Europa League na comparação, quando a gente falou da Inter de Milão, falou da Juventus. Mas eu quero falar aqui o Fernando tem para destacar uma particularidade que é muito ligada ao quarteto ofensivo de outra equipe. E aí, Fernando, fala pra gente qual é essa equipe e explica um pouquinho essa tua observação aí sobre esse quarteto. Então, Vitor, eu vi o jogo nessa semana do Shakhtar contra o Wolfsburg, em que o Shakhtar ganhou de 3-0. A gente sabe, né, normalmente o Shakhtar há anos já tem assim, 200 jogadores brasileiros no elenco, acho que é um time mais brasileiro do que ucraniano. E
o que vem chamando a atenção nessa temporada é o quarteto ofensivo, né, composto por Marlos, Alan Patrick, que vem jogando muito bem, Tyson e o atacante que fez 2 gols agora contra o Wolfsburg, o Júnior Moraes. Foi uma equipe que o tempo inteiro buscou o gol, acabou fazendo os gols só no final do jogo, mas o placar agregado de 5-1 contra o Wolfsburg mostra o quanto é poderoso esse quarteto ofensivo. E pode surpreender. Acredito que passe fácil pelo Basel. Não acredito que vá passar provavelmente por uma Inter numa semifinal, mas é legal de assistir ele jogando. E foi surpreendente, porque os gols foram no final da partida, né? E o Shakhtar teve um fôlego ali no final da partida para matar o jogo e fazer 3 gols nos minutos finais, sendo que 2 deles já nos acréscimos e com um jogador a menos em campo, né? Já tinha tido um jogador expulso. Então isso mostra de fato, claro, tinha um placar favorável da primeira partida, mas mesmo assim, acho que você fazer 3 gols no final da partida com um jogador a menos é algo para se valorizar. Agora, com esse debate, nós encerramos, com essa análise, trazendo um pouquinho para o cenário brasileiro, nós encerramos esse primeiro bloco do 4 na linha, mas fica aí porque já tem muita discussão ainda interessante, muitas lembranças dos nossos participantes. Voltamos com o 4 na linha e agora vamos falar da Fórmula 1. Neste domingo, o GP de Silverstone, na Inglaterra, marcou os 70 anos da categoria. O vencedor da prova foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que agora ocupa a 2ª posição no Mundial de Pilotos, com 77 pontos. O líder continua sendo o inglês Lewis Hamilton, que já soma 107 pontos. O Hamilton realmente está em mais uma temporada fantástica com a Mercedes. Mas o que eu quero saber de vocês não é exatamente sobre a disputa em si. Eu quero saber das lembranças que vocês têm com a modalidade. Macena, destaca um momento marcante para você na Fórmula 1. Vitor, então, eu tenho um momento muito marcante assim na minha vida, tipo, eu lembro bem desse dia, mas não é uma lembrança muito positiva, porque eu acompanho a Fórmula 1 assim desde criança, assisto com a minha família, meu pai sempre me influenciou muito a ver, e acabou que eu gostava de ver, mas assim, minha geração, por exemplo, eu nasci em 92, e a gente não acompanhou um título de um brasileiro ser campeão. E eu lembro que no campeonato de 2008, acho que foi quando a gente esteve mais próximo disso, que foi o Felipe Massa, que chegou na última corrida disputando com o Hamilton, a corrida aqui no Brasil. E assim, ele estava bem atrás do Hamilton, mas eu acho que se ele ganhasse, ele podia chegar, o Hamilton tinha que chegar em 6º ou 7º, alguma coisa assim. Acho que tenho quase certeza que se ele chegasse em 7º, o Massa era campeão, ele não podia chegar em 6º. E aí, eu lembro que a corrida, o Hamilton estava assegurando um 3º, 4º lugar durante a corrida toda, e o Massa sempre foi muito bom no Brasil, né, no Grande Prêmio do Brasil, então estava na frente. E no final da corrida começa uma chuva. E todos os pilotos começam a trocar, botar pneu de chuva, manter, menos o Timo Glock. E a chuva era uma chuva fraca, mais ou menos, mas ela foi aumentando um pouco, só que o Timo Glock não botou. E o Hamilton acabou ficando atrás do Glock, e na posição que o Hamilton chegava, ele não seria campeão, e o Massa, como estava na frente, mesmo trocando o pneu, ele continuou na frente, ele conseguia ser campeão. Então foi aquela apreensão no final, vai ganhar, não vai ganhar, chegou na última volta. Na última volta o Massa estava sendo campeão, porque as posições estavam levando a isso, só que a chuva apertou muito na última volta, e o Timo Glock estava conseguindo manter com o pneu sem ser de chuva. Acabou tendo não conseguindo manter o ritmo, não manteve a toada que ele estava indo, e acabou sendo ultrapassado pelo Hamilton em uma das últimas curvas, e o Massa ganhou a corrida em primeiro. Não sabia o que estava acontecendo, porque devem ter avisado no rádio, alguma coisa que ele estava sendo campeão, comemorando, mas aí numa das últimas voltas o Hamilton passou e não foi campeão. Então, aquele foi um momento que eu achava que ia ver um brasileiro sendo campeão novamente, assim, nunca tinha visto. E foi meio que uma decepção, assim. E eu lembro muito desse dia, é engraçado isso. Eu lembro bastante dessa corrida também, e foram nos metros finais, na verdade, até do circuito, porque o Massa, ele inclusive passa, ele tem a bandeirada sendo campeão. O pai dele, o Titone, até comemora nos boxes e tal, e tem a cena do Titone abraçada e para olhar para a televisão, e o Hamilton conseguiu fazer a ultrapassagem que deu aí o título ao Hamilton. E eu, no caso, até em relação a brasileiros, né, também tenho uma lembrança frustrante, não é de perda de título, mas eu sempre fui muito apegado a narrações, né? Na Fórmula 1, principalmente o Galvão Bueno, tem narrações muito clássicas, só que uma delas que não é do Galvão me marcou muito, que é o fatídico Hoje Não, Hoje Sim. Né? Aquela prova que o Rubens Barrichello vinha para ganhar, o Kleber Machado começa o Hoje Não,
hoje sim, porque aí o Schumacher nos metros finais ultrapassa um pedido da Ferrari, e aquilo de fato foi bem marcante, foi algo totalmente desnecessário ao meu ver. E eu queria também chamar o Fernando, que o Fernando eu sei que desde essa época, até anterior ao Massa, até a época do Rubinho, o pai dele costumava chamá-lo para assistir às corridas. Então, Fernando, conta um pouquinho pra gente como é que era essa história. É engraçado porque a minha relação com a Fórmula 1 ela começou meio que na má vontade, assim. Meu pai me acordava todo domingo de manhã para ver os GPs. E era engraçado porque ele me acordava, então eu criança odiava ter que acordar de manhã num domingo, ia para a sala, sentava para ver a corrida, e meu pai saía, fazia alguma coisa, ia na feira, qualquer coisa assim, e não assistia a corrida. Ele me acordava para que eu visse e contasse para ele. Óbvio, não gostava de acordar cedo, mas já que estava ali, acabava assistindo. E aí eu lembro de, início dos anos 2000, era sempre o Schumacher ganhava tudo, então eu lembro que eu fiquei muito fã daquele cara, que eu, ficava impressionado como ele ganhava, assim, fácil a corrida e ganhou diversos títulos seguidos ali no início do século. O Schumacher de fato marcou o esporte e agora os seus recordes estão totalmente perseguidos pelo próprio Hamilton, alguns já batidos e outros o Hamilton está na caça. E aí, por isso que a gente até trouxe um pouquinho dessa nossa história em relação com a Fórmula 1, que completou neste fim de semana 70 anos. Voltamos com o nosso último bloco, o bloco dos desafios, e eu passo a bola hoje para o nosso Gabriel Camargo, que vai tocar a partir daqui. Vamos lá, valeu, Vitor. Hoje, o perfil de hoje tem a ver com a fase que vai acontecer essa semana da Champions League, ou seja, as quartas de final. Alguém que se destacou, alguém que participou de algum momento importante nas quartas de final da Champions League. Essa informação é importante. Estão preparados? Vamos ver, né? Vamos lá. Então vai, começa, Marcena. Eu quero a dica 3. Tenho 35 anos. Putz, essa é boa, hein? Fácil. Cavani. Errou. E Vitor? Eu quero a dica 11. Sou centroavante e fiz 7 gols pela minha seleção. Eu vou com 35 anos, eu vou com... Não é ele, é óbvio que ele é mais velho, mas vamos lá, né? Inzaghi. Não, errou. Vai, Fernando. Eu vou de número 4. Fiz um gol decisivo nas quartas de final da Champions League do ano passado. Cara, eu não me lembro o que teve nas quartas de final do ano passado, senhor. Já foi, cara. Perdeu. Dá um chute e eu vou passar. Vou Cristiano Ronaldo. Não, errou. Vai, Igor. Bom, com certeza ele tem 7 gols pela seleção dele, Fernando. Tá certo isso aí. E é verdade, cara. Eu esqueço as dicas, mano. Eu esqueço as dicas. Eu esqueço as dicas. Mas no final você sempre descobre qual que é, né, Fernando? Impressionante. É porque eu lembro rápido. Eu lembro rápido. Eu esqueço, mas lembro rápido. Eu quero a dica 12. Meu último título foi a Copa Itália 2019-2020. É o Mertens? Não. Boa. Vai, Vitor. Eu vou de dica 9. Já fui treinado por Marcelo Bielsa. Cara, é o Llorente. Muito bem. Muito bem. Foi o gol contra o City, né? Foi gol contra o City. Aquele gol horrível, mas... Essa dica me salvou. Nem lembrava que ele tava no Napoli. Tá no Napoli, né? Porque pra ser campeão. No Napoli. Porra, eu achei que vocês iam demorar mais. Nem lembrava. Eu chutei aqui o Inzaghi de início, porque eu não queria demorar muito, mas o Inzaghi tinha 35 anos e 87. Quando ganhou o Inzaghi deve ter 60 anos já. Exatamente. O Inzaghi foi campeão do mundo com a Itália na década de 50, quase. Mas, enfim. Mas é isso. Pelo chute, Cristiano Ronaldo, o Fernando, é o perdedor de hoje, então ele que faz o perfil da semana que vem. Eu acho totalmente justo, até porque ele ainda não fez. Né? Sabemos que vai ser um goleiro. Isso não tem a menor dúvida. Isso com certeza. O bom é que ele não vai poder roubar, né? E antes da gente fechar, na verdade, vamos encerrar dessa forma, já que a gente cometeu muitas gafes com alguns palpites, tipo o gol do Mertens de contra-ataque, que não saiu ainda, nós vamos agora fazer os nossos palpites, né, para quem vai avançar na Champions League. Então eu vou falar o duelo e aí eu quero que cada um de vocês me fale o time que se classifica. Eu vou começar com o Fernando, já que ele cravou na semana passada algo que nunca aconteceu. Eu quero que você me fale quem passa entre Barcelona e Bayern de Munique. Passa Bayern de Munique. Lewandowski vai dar um show. Marcena. E eu também acho que passa o Bayern de Munique. Gabriel. O meu coração diz uma coisa, a minha cabeça diz outra. Acho que o Bayern é o mais favorito, mas
eu queria muito que o Messi ganhasse esse título, então eu vou apostar no Barcelona para ser o único vencedor, se for possível. Tá bom, achei que você ia ficar em cima do muro, Gabriel. Não. Pareceu. Eu também penso muito parecido com o Gabriel, mas eu vou no Bayern, vou dar esse crédito pro excelente futebol que o Bayern vem jogando desde o retorno. No duelo entre Manchester City e Lyon, para vocês, quem é que passa? Vou começar ao contrário agora. Eu acredito que o Manchester City avança. Gabriel? Eu também acho que vamos de Manchester City. Macena? Eu também acho que vai dar Manchester City. Fernando? Acredito que nosso ídolo De Bruyne vai com o City para a próxima fase. É bem lembrado, inclusive, o De Bruyne foi eleito, na enquete que a gente colocou lá no Twitter, ele ganhou com ampla maioria se fosse uma escolha de melhor do mundo hoje. Então não é só o queridinho da gente, tem uma galera que concorda com isso. E aí eu quero saber no duelo RB Leipzig contra Atlético de Madrid, Fernando. Olha, com todo respeito ao time do Leipzig, que chegou até longe demais nessa Champions, mas eu fico com o Atlético. Macena? Eu vou de Leipzig. Acho que o Atlético de Madrid, apesar de ser um grande time, mas eu acho que estou apostando nessa surpresa aí. Gabriel? Eu vou de Simeone. Atlético de Madrid. E só para saber, a gente não fala o nome do RB também não? Igual a Globo, patrocinadores, como que é? Assunto polêmico. E é verdade. Foi uma falha minha. Estava aqui no meu roteiro RB, mas Red Bull Leipzig. Eu, inclusive, falei Red Bull na Fórmula 1 equipe, agora não falei nome. Peço desculpas por isso. Mas Red Bull patrocina a gente. Red Bull Leipzig. E o meu palpite vai no Atlético de Madrid também. Acredito que a equipe vai conseguir avançar. E para encerrar, Atalanta e PSG. Eu acho que o PSG finalmente vai avançar um pouquinho mais na competição. Eu vou de PSG nesse duelo. Gabriel? O Verratti não vai jogar, o Mbappé também não vai jogar. Não sei, eu vou apostar no Atalanta para fazer diferente. A cena? Eu vou manter meu palpite no PSG, inclusive de título, mas como é só jogo, é PSG. Fernando? Eu vou acreditar que o menino Ney vai levar o time nas costas. O adulto Ney vai levar o time nas costas, vai levar o PSG. Nunca mais cometa esse erro, Fernando. Me desculpa, ele cresceu. O menino cresceu. Show de bola. Então, assim encerramos. Anotem aí os palpites, podem guardar, a gente depois vai cobrar. O Gabriel, que em 2 casos foi como o único em uma equipe, então vamos ver aí se ele acerta sozinho ou se vai errar sozinho. Galera, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima edição do 4 na Linha. Deu um chapéu, bateu! Rubens Barrichello do Brasil! Vamos que é prata, Brasil! Na perna esquerda, ele tá parado!